dia, meus amores! Olha só, hoje é 31 de março de 2021, quarta-feira. Estamos no nosso último dia de aula da semana, porque quinta e sexta é feriado. Lembram lá que a gente falou, né? Semana Santa é quando a gente vai relembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quem é cristão, quem acredita em Jesus Cristo, nós vimos isso na aula de religião. Tira esse momento, esses dias aí, para fazer uma reflexão sobre esse momento, né? Então, é feriado. Hoje é também o último dia de aula do mês, isso mesmo, estamos nos despedindo do mês de março. Amanhã já vamos iniciar o mês 4, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, amanhã vamos começar o mês de abril, isso mesmo. E olha, não percam essa aula, no final tem uma surpresa para vocês. Então, ó, esperem aí o final da nossa aula que eu vou mostrar uma surpresa para vocês que vai chegar aí na casa de vocês logo, logo. Então, ó, aguarda aí. Gente, hoje a gente vai falar sobre um assunto chamado discurso direto. A gente vai relembrar um assunto que a gente trabalhou quando nós ainda estávamos em sala de aula, lá, juntinhos, conversando ali, rindo e tal. Então, abram o livro de vocês na página 55. A gente vai falar de discurso direto. O que é um discurso direto? Vocês lembram quando a gente trabalhou o travessão? Nós trabalhamos lá na página, deixa só eu olhar, página 16 aí do livro de vocês, quem quiser dar uma voltar aí na página 16, cadê? Achei. Nós trabalhamos, ó, pontuação, ponto de exclamação, travessão e vírgula, né? E nós trabalhamos especificamente um texto, né? Nós estávamos trabalhando com diários, né? O Diário de Pilar. E nós falamos um pouquinho sobre personagem, sobre narrador, né? Nós vimos que o narrador é quem conta a história, vocês já sabem. Personagem é aquela pessoa que faz parte da história. Mas nós também temos o narrador personagem, ou seja, a pessoa que conta, ela participa também da história. No caso, quando a gente fala de um diário, né, a pessoa está contando a sua história, o que aconteceu com ela naquele dia. Então, ela é um narrador personagem. E vocês sabem que em alguns textos, né, um texto narrativo, ele fala dos personagens, né, dá voz a esses personagens. Não são todos os textos, mas em alguns a gente vê lá que os personagens têm fala. E qual é o sinal que indica que vai ter a fala de um personagem? Quem lembra? Ninguém lembra, gente. Eu disse lá, quando você está lendo o texto, aí tem lá uma frase. Quando a frase termina com 2 pontos, significa que alguém vai falar. Quando alguém vai falar, a frase termina com 2 pontos e a frase seguinte, que é a fala do personagem, começa com o quê? Isso mesmo, começa com travessão. Lá na página 16 eu vou dar um exemplo, na página 14 eu vou dar um exemplo para vocês, só precisa escutar. Ou quem quiser procurar, procura, porque o texto de vocês está enumerado, né? A gente enumerou em sala. Então, volta aí na página 14. Segundo parágrafo diz assim. Deixa eu ver, segundo parágrafo, isso. Junto a uma casa de madeira pintada de vermelho, Bira atracou o barco e fomos recebidos por uma senhora morena muito simpática que limpava um peixe gigantesco. Aí embaixo tem o quê? Um travessão e diz: "Eu preciso ver esse peixe de perto", exclamei pulando do barco. Então percebam, quando tem aí a fala do personagem, aparece o travessão no início dessa frase. Então é esse o nosso assunto de hoje, o travessão, aquele tracinho lá no início da frase. Então sempre que tiver o travessão, gente, é sinal da fala do personagem. É quando o personagem vai falar, vai expor a sua opinião, o seu pensamento. Eu poderia muito bem escrever um texto e dizer: "E Mariazinha estava pensando que ainda era dia". Eu não coloquei a frase dela, né, a fala dela. Mas eu poderia colocar: "E Mariazinha pensou". Aí 2 pontos, aí começa com travessão. "Nossa, eu ainda pensava que era... eu não sabia que ainda era dia", né? Só para que vocês percebam. Quando eu vou dar a fala ao personagem, quando eu deixo ele falar no texto, eu tenho que colocar o tracinho, ó,
a gente chama de travessão. Então, o travessão, ele indica esse discurso direto. Olhem aí, no final da página 55 de vocês, tem um quadradinho que diz: chama-se de discurso direto quando o narrador reproduz de maneira direta a fala do personagem. Essa fala, em geral, é iniciada por um travessão. Então, quando ele fala, reproduz a fala, reproduz de maneira direta a fala. Quando ele dá a fala ao personagem, quando ele dá a chance do personagem falar, coloca o travessão e vem logo a fala. Quando eu vejo um texto que tem travessão, ou seja, a fala do personagem. Então, isso é o discurso direto, tá bom? Então, vamos para a questão número 1. Volte à fábula O Leão e o Ratinho e sublinhe os trechos que correspondem às falas dos personagens, depois copie-os. Então, vocês vão voltar lá na página, deixa eu olhar só, 51, né? E vão circular, sublinhar, passar uma linhazinha embaixo, os trechos que correspondem às falas dos personagens. Eles falam, no texto tem a fala deles. Fala do leão. Vocês lá no texto vão passar um tracinho embaixo e aqui vão colocar onde é a fala do leão. Você vai colocar a fala dele. E depois vai fazer a mesma coisa na fala do ratinho. Volta na página 51, passa um tracinho embaixo na fala do ratinho, tá? E depois escreve aqui. Questão 2. No texto que você leu, há um sinal que indica o início da fala dos personagens. Que sinal é esse, gente? Acabei de falar. Qual é o sinal? O sinal que indica a fala do personagem. Se vocês não me colocarem certo, eu vou ter um ataque do coração, porque eu acabei de falar isso. Questão 3. Releia esta parte do diálogo entre os personagens. Amor com amor se paga, disse ele lá consigo e pôs-se, a roer as cordas. Num instante, conseguiu romper uma das malhas. E como a rede era das tais que rompi da primeira malha, as outras se afrouxam, pôde o leão deslindar-se e fugir. A letra A, sublinhe com lápis vermelho, vocês vão pegar o lápis de cor vermelho e vão sublinhar nesse trecho aqui a fala do ratinho, só a fala do rato. Depois, vocês vão sublinhar de azul a fala do narrador. Tem a fala do rato, que é o personagem, e tem a fala do narrador, que é a pessoa que está contando o texto. Geralmente, depois da fala do personagem, já vem a fala do narrador dando continuidade à história. A gente já viu isso. Eu mostrei para vocês em sala, levei um textozinho para que vocês identificassem os parágrafos, identificassem a travessão, né? Fala do personagem, quando é fala do narrador. Então, vocês vão passar o lápis de cor azul abaixo da linha do narrador, tá bom? Letra C. Que sinal de pontuação separa a fala do ratinho da fala do narrador? Observem aí nesse trecho. Qual é o sinal que separa a fala desses dois? Vocês vão colocar aí o nome desse sinal. B. Que outro sinal poderia ser utilizado com essa mesma finalidade? Nós já vimos isso. Que outro sinal serve também para separar a fala do personagem da fala do narrador? Vou até lembrar vocês, é a vírgula. Então, a gente pode separar a fala desses dois, personagem e narrador, com uma vírgula, tá bom? Página 56. Leia a piada e depois reescreva organizando o diálogo com os travessões, de acordo com as dicas. Temos aí 5 travessões para introduzir a fala dos personagens. 3 travessões para separar a fala do personagem do narrador. Então, aqui ele está te dando dicas de como você vai usar. Ele vai te dar a piada sem esses sinais, sem os travessões, para indicar a fala de personagem e fala do narrador, né? Separar a fala do personagem com o narrador. É você que vai fazer isso. Olha só, ele te diz, tem 5 travessões para introduzir a fala do personagem, ou seja, tem 5 travessões que você deve colocar na fala do personagem. E tem 3 que é para separar a fala do personagem com a fala do narrador. Aí vocês vão ler, tem aí. Um leão encontra um macaco e pergunta a ele: qual é o animal mais forte da floresta? É o senhor, responde o macaco.
Mais adiante, o leão encontra uma zebra e repete a pergunta. É o senhor? Responde a zebra. Aparece a seguir um elefante. O leão lhe faz a mesma pergunta, mas a resposta é totalmente diferente. Usando de sua enorme força, ele agarra o leão com a tromba e joga-o contra uma árvore. Ai, caramba, elefante, diz o leão. Não precisava ficar tão cheio de raiva e inveja só porque não sabia a resposta. Então aí é uma piada e vocês vão reescrever essa piada nesse espaço abaixo usando o travessão de maneira adequada. Identifique quando é a fala do personagem, quando é a fala do narrador, para você poder indicar o travessão ali na fala do personagem. E quando estiverem juntas essas duas falas, você usar o travessão para separar. Ok? Pronto, então a nossa aula, o nosso conteúdo de hoje é isso. Eu lembro sempre a vocês, teve dúvidas, fala comigo. Vamos à surpresa do dia. Bom, eu esses dias estive aqui elaborando, até falei para vocês sobre o nosso projeto de leitura, certo? Eu elaborei um projeto para vocês. Então, olha só o que vocês vão receber aí na casa de vocês nos próximos dias. Deu para todo mundo ver. Maleta da leitura, olha só, uma maleta. Gente, como é que vai funcionar esse projeto? Eu sei que tem muita gente que adora ler, tem gente que não gosta muito de ler, lê um pouquinho quando a mãe força, quando a professora pede para ler ali, vocês ficam, tia, não quero. Mas a gente quer que vocês tenham esse interesse, essa vontade por ler, gente, é tão importante, é tão legal, tem tanto livro legal, que se vocês lessem, vocês iam ficar assim, meu Deus, por que eu não li esse livro antes? Tem gente que está aprendendo a ler agora e vai aprender a ler, e é justamente para isso que serve o nosso projeto. Quem ainda não sabe ler, aprender a ler, quem já sabe, despertar esse interesse pela leitura. Tem gente que já sabe, mas que tem dificuldade, então vai aprimorar essa leitura. É para vocês abrirem assim novas janelas para novos horizontes, tá bom? Então, como vai funcionar o nosso projeto? Eu não tenho como mandar uma maleta para todo mundo, vocês são muitos. Então, uma vez por semana, alguém vai ser sorteado para levar essa maleta para casa. Eu até já escrevi o nome de vocês aqui, ó. Cadê? Deixa eu procurar. Aqui. Vou ler para não esquecer, ó. Fazer que eu esqueci o nome de ninguém, olha só. Ver se dá para ver. Não dá para ver, mas tá aqui, ó. Vou ler o nome de vocês, ó. Sofia, Gabriele, Maria Hilda, João Lucas, Laisa, Letícia, Saulo, Pedro, Ana Vitória, Arthur, Ashley, Laura, Maria Laura, Murilo e Heitor. Como é que vai funcionar? Enquanto isso, eu vou recortando o nome de vocês. A cada segunda-feira da semana, então a gente vai começar com isso na próxima segunda, eu vou sortear o nome de um de vocês. Essa pessoa vai levar a maleta para casa. Se as nossas aulas não voltarem, né, nas próximas semanas, então, quando o seu pai for na escola pegar a atividade, ele já leva a maleta. Se a gente estiver na escola, eu faço sorteio lá na aula, né, e a pessoa leva para casa. Como é que vai funcionar? Gente, dentro dessa maleta vai um livro pequeno, para que vocês possam treinar, né, ler, né, despertar o interesse pela leitura, treinar também, né, vocês vão acabar treinando a leitura de vocês com esse livro. Mas o interessante desse livro é porque ele é um livro de colorir. Além da história, você vai ter a oportunidade de depois poder pintar as ilustrações desse livro. Olha que legal! Você geralmente só lê, olha lá as ilustrações, acha interessante, mas esse livro em especial vocês vão poder pintar. Eu separei 3 livros diferentes, então eu vou mandar livros diferentes para vocês, então nem todo mundo vai receber o mesmo livro, tá? Alguns sim, outros não, porque como vocês são muitos, então eu separei 3 livros, né, com assuntos diferentes. E vou sortear cada semana um diferente. Essa semana eu vou mandar um, na outra eu vou mandar o outro e assim por diante, tá? Talvez alguns já conheçam a história já tenham lido, ou pelo menos possam ter assistido ao filme que tem, mas não tem problema, são histórias interessantes. Então, dentro da maleta vai o livro, vai uma caixa de lápis de cor, vai um lápis com borracha e vai também uma atividadezinha para que você possa responder a respeito da sua leitura.
Vai também as instruções de como você possa manusear essa maleta, porque vocês sabem, a gente está em uma pandemia, então não é legal, vou dobrar agora os papeizinhos, ó. Não é legal que vocês peguem com na maleta, com as mãos sujas, ou a Tim espirrou e pegou na maleta, pegou no lápis de cor. Então, antes de vocês usarem a maleta, lavem as mãos, por favor. Se de repente está usando, aí a mãe chamou, aí você teve que sair antes de voltar, lava a mão ou passa álcool em gel, tá? Não deixe jogado pela casa, pelo chão, não. Você vai tirar um momento da sua semana, um dia assim, eu vou fazer a leitura hoje, mamãe, ninguém me interrompe, eu vou sentar ali no sofá, ou então bota uma almofada no chão, né, tá calor, no chãozinho frio, vai ler o seu livro, pode ser no seu quarto, se aí na sua casa tem um quintal, arma uma rede no quintal, procura um lugar maravilhoso que você se sinta tranquilo, um lugar silencioso para você fazer a leitura. Se você tiver dificuldade, chama a mãe para te ajudar, não tem problema, eu quero que vocês se divirtam, tá bom? Olha só, eu vou colocar os papeizinhos dentro de um recipiente. Deixa eu só procurar. Não, depois eu procuro, mas por enquanto eles estão aqui, ó, todos dobradinhos. Acho que dá pra todo mundo ver. Tá tudo dobrado. E eu vou sortear quem vai levar essa maleta segunda-feira. Deixa eu escolher um papel. Olha só, quem vai começar levando... Deixa eu ver se dá pra todo mundo ver por conta da luz. Deixa eu apagar aqui. Pronto, agora ficou melhor. Liza. Liza vai levar essa maleta segunda-feira, mas todo mundo vai ter a oportunidade. Tia, pode ser que demore muito tempo, porque são muitos. Pode, mas aí eu vou estar mandando para vocês a partir de segunda algumas leituras, alguns textos para que vocês possam ler além do livro, tá bom? Então, lembrando, vai livro, vai lápis de cor, lápis borracha e a atividade. Quando você passar a semana com essa maleta em casa, que aí você que vai decidir o dia que você vai ler. Hoje eu vou fazer a leitura, amanhã eu quero pintar. Eu vou ler 2 vezes o livro, eu vou ler todo dia, você que decide. Quando for na segunda-feira seguinte, né, eu já vou mandar essa maleta para outra pessoa. Então você vai ter que dar uma limpadinha nela. Sua mãe vai deixar na escola ou você leva quando as aulas voltarem, para que eu possa entregar para outra criança, tá bom? E uma surpresa legal. O livro, além de poder ser colorido, ele vai poder ficar com vocês. Então, o livro é seu. Lá essa segunda-feira vai ler o livro dela, quando ela terminar de pintar, que ela colocar a caixa de lápis de cor dentro da maleta, o lápis e a atividade, o livro vai ficar para ela. Que aí, na semana seguinte, eu vou colocar outro livrozinho dentro para que o colega possa receber. Gostaram da surpresa? Espero que sim. Então, qualquer dúvida me chama que eu explico melhor, tá bom? Tchau, tchau.